As pessoas gostam de livros escritos em primeira pessoa, mas não se deve confiar demais nas pessoas, ainda mais nas primeiras, que às vezes têm segundas intenções. Quais as vantagens e desvantagens de escrever em primeira pessoa? Eu acho que a principal desvantagem é que todo mundo te pergunta se aquilo aconteceu mesmo com você e se aquilo é verdade. Principalmente na crônica, que é uma primeira pessoa muito próxima da pessoa, né? Eu faço muita ficção na crônica. Eu considero a crônica como um gênero de ficção, mesmo aquela que conta uma história acontecida, porque a maneira que você aborda, o que você faz da história é ficcionalizar a realidade. Mas a crônica, mais do que outros gêneros, é um gênero em que as pessoas sempre acham que aconteceu com você. Enfim, isso não é uma dificuldade da técnica, mas é uma dificuldade da recepção. Mas em relação à técnica? Eu acho a primeira pessoa legal, isso é uma coisa, talvez sobre a primeira pessoa, talvez sobre a crônica, que eu sempre acho mais legal se eu quero fazer humor, por exemplo, trazer a piada para mim, rir de mim. Então, em vez de falar, sabe aquele típico baixinho nervoso que você vê na rua? Eu prefiro fazer uma crônica assim, eu sou o típico baixinho nervoso que fica ansioso no trânsito, por exemplo. Eu acho que quando você faz isso e você fala de você consegue, paradoxalmente, chegar mais no leitor e fazer com que o leitor leia se sentindo ali dentro também. Não é paradoxalmente, na verdade, porque quando você escreve eu, o leitor também lê eu, né? Então o leitor também acha que está lendo sobre ele, sobre a vida dele. Eu acho que aí o humor é mais legal, porque é um humor que aproxima a pessoa em vez de estigmatizar alguém, fazer um círculo na piada, assim. Será que a primeira pessoa causa mais empatia, então? Identifica mais, causa uma identificação projetiva, assim, para usar uma expressão esquisita? Eu não sei te responder isso assim, Toreiro. Eu acho que ela, não sei se causa mais, eu acho que você pode ter muita empatia também. Se você fala ele, às vezes você pode ficar com mais pena dele do que se você fala o eu. Acho que dá para você criar empatia de todos os pontos de vista narrativos. Eu acho que especificamente no caso do humor, que eu uso muito, não é nem mais empatia, assim, a pessoa pode até rir mais se você faz uma crônica em terceira, mas é um tipo de riso que não é o riso que me interessa tanto, é um tipo de riso excludente, né, que você ri do diferente, e aí a primeira pessoa você ri de si próprio, então acho que é um riso mais fraterno, assim, que aproxima. Então, nesse sentido, eu acho que a primeira pessoa não tem nada de narcísico e nem de falar do próprio umbigo. Uma vez que o leitor também vai estar lendo em primeira pessoa, sendo um pouco breguinha, é como dar a mão para o leitor. Assim. E a primeira pessoa é confiável? Se for bem feita, espero que não. Né? Assim, nenhuma narrativa deve ser confiável. Né? Toda ficção deve enganar o leitor. Essa é a nossa tarefa. Se você não enganar o leitor, não funcionou o negócio. Então, a minha intenção é fazer com que as pessoas acreditem que aquilo aconteceu comigo, para depois eu reclamar que elas acham que aquilo foi comigo que aconteceu, entendeu? Será que hoje em dia o texto em primeira pessoa perdeu a primazia para essa moda interessante de múltiplas vozes e tal? Eu não sei, eu vejo o contrário, assim, eu vejo a primeira pessoa é a linguagem das mídias sociais, né? Eu acho, eu faço, eu fui, eu comi, olha eu aqui, o selfie. O selfie é a primeira pessoa, feita imagem, né? Os blogs, eu acho que eu vejo forte a primeira pessoa, não sei se na literatura, mas no mundo ao redor ela é forte. Pensando assim, é o paraíso da primeira pessoa hoje em dia. Né? Com Facebook, blogs e tal. Mas aí tem que também fazer uma distinção, né? Porque essa primeira pessoa das mídias sociais é a pessoa mesmo, né? A primeira pessoa do Memórias Póstumas não é o Machado de Assis, evidentemente, né? Eu acho que a gente não pode associar, como muitas vezes eu já vi acusarem, falarem assim, essa nova geração tem muita pouca imaginação porque é tudo em primeira pessoa.
não tem nenhuma relação entre a primeira pessoa e as outras pessoas, a terceira pessoa, em graus de imaginação. Não é porque você está falando ele, fulano de tal nasceu na Suécia, não é mais imaginativo do que ontem acordei aqui na cama. Você pode fazer um romance realista em primeira pessoa, em que nada de sobrenatural aconteça, e isso pode ser uma coisa absolutamente criativa e imaginativa. E você pode fazer um romance de ficção científica em terceira pessoa que seja chato e tolo, né? Você já mudou algum texto de primeira para terceira ou vice-versa? Já, muitas vezes, e do passado para o futuro, do futuro para o presente, e fico tentando, vendo onde encaixa melhor, às vezes não está andando. E você lembra por que você mudou de primeira para terceira ou o contrário? Lembro, no caso da crônica, às vezes para não ter problema em casa com a minha mulher, você cria uma história e fala, um amigo meu estava não sei aonde. Às vezes porque você quer contar uma história que você acha legal, mas que aí pode parecer muito falando do próprio umbigo e ela vai perder. Tem histórias que parecem que vão ficar mais fortes em primeira pessoa, tem histórias que vão ficar mais fortes em terceira pessoa. Isso depende da crônica que eu vou escrever. É mais divertido escrever numa primeira pessoa mais próxima do real ou mais distante do que é você? Olha, eu gosto de brincar de tudo. Depende do dia e do texto que eu vou escrever. Acho que as duas coisas se assemelham, porque quando você escreve uma primeira pessoa próxima a você, você está buscando alguma coisa em você que você ainda não sabe, você está procurando algo em você que você quer descobrir. E quando você se coloca dentro de outra pessoa, você também está buscando algo dentro de você que você não sabe, né? Por isso é libertador você fazer uma primeira pessoa muito diferente de você. Deve ser um pouco como atuar, né? Como ser ator, você sai um pouco de si próprio. Eu acho que as duas coisas têm muita graça, assim. Eu acho que dá... Eu não saberia dizer o que é mais legal. Fluxo de consciência é uma tentação quando você está escrevendo em primeira pessoa ou não? Para mim nunca foi. Eu acho fluxo de consciência, em raríssimos casos, um truque barato. Porque fluxo de consciência não é fluxo de consciência. Fluxo de consciência, se for realmente fluxo de consciência, não tem a menor graça e não tem muito sentido, porque o fluxo de consciência é um vômito cujos cacos dizem muito respeito à vida interior de uma pessoa, e as outras pessoas não vão ter chaves para abrir esse fluxo de consciência. Um analista demora muito tempo para entender qual o sentido por trás daquelas frases e daquelas histórias que o cara conta, né? Então o fluxo de consciência é uma construção que, para fazer sentido para os leitores, você tem que dar chaves para ele entender o que está saindo. E geralmente eu acho que é uma coisa que as pessoas fazem mal feita e colocam umas coisas meio óbvias e aí fica juntando umas coisas assim, tipo felicidade, felicidade, sabe? Fica meio que letra do Jorge Versilo, assim, sabe? Acorda, acordes, 3, menage à trois, sabe? Acho que fica, sei lá, não é muito a minha, assim. A primeira pessoa irônica é mais perigosa hoje em dia, de não ser entendida? Muito, muito, muito. É muito difícil as pessoas entenderem que o narrador de um texto não é o autor e que um texto também não é uma declaração de princípios. Eu acho que isso é um problema da alfabetização, assim. As pessoas têm muita dificuldade em conceber um texto literário. Muita dificuldade, elas não entendem, e a crônica mais ainda, porque ela está dentro de um jornal. Então as pessoas leem e acreditam que é muito difícil elas entenderem o humor por escrito, né? Porque o humor requer ferramentas do leitor. O humor é uma coisa de ligue os pontos, né? O leitor que tem que ligar os pontos e entender que não está tudo ali. Então é muito perigoso, eu sofro muito disso. Teve um episódio engraçado, não é, recentemente? Engraçado nada, era para ser engraçado, que foi a crônica O Guinada à Direita, que eu criei um estereótipo de um cara, de um fascista, não era nem um cara de direita, era um cara fascista, racista, homofóbico e tal,
para ridicularizar uns certos colunistas de extrema direita que acham que fazer piada racista no Brasil é ser libertário. E muita gente leu e acreditou. E pior, muita gente leu, acreditou e apoiou. Isso que foi o meu maior susto. E você escreve em primeira pessoa pensando-se como outra pessoa, assim? Sim, sim. Por exemplo, às vezes eu quero fazer uma crônica melancólica, e eu não estou melancólico, eu estou feliz. Então eu vou ler coisas tristes para ficar tristes para escrever essa crônica. Outro dia eu escrevi uma crônica que era um professor universitário de esquerda em crise porque ele só se apaixonava por mulheres de direita e não funcionava. E ele falava que ele tinha um problema entre que ele era de esquerda, mas o pinto dele era de direita e tal. E era em primeira pessoa, era um cara falando com um analista. E eu falava que era um professor universitário, sei lá o quê. E muita gente falou, adorei aquela crônica sobre o seu pinto e tal. Eu falei, não era meu esse pinto, era pinto de outra primeira pessoa. Então sim, eu escrevo coisas em primeira pessoa, mas geralmente o personagem da crônica é um cara parecido comigo. Embora muitas vezes, acho que na maioria das vezes, ele passa por situações que eu não passei. As situações são criadas. E você já chegou a mudar muito, assim, você vê como primeira pessoa, objeto, cachorro, mulher? Não, acho que eu nunca fui assim um melão narrando alguma coisa. Mulher sim, mulher já. Eu acho que a coisa mais esquisita que eu já fui foi de direitas.